tempos sombrios, o amor e a esperança pedem espaço. É possível conjugar o verbo esperançar e fortalecer a luta por um mundo novo? Padre Lino tem na sua trajetória a marca profética típica daqueles que denunciam as injustiças e anunciam a boa nova. Essa é uma conversa entre Padre Lino Alegre e Lídia Valesca, uma conversa sobre esperança, amor e luta. Eu sou Lídia Valesca, do Coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum, e hoje eu estou tendo aqui uma satisfação incrível de poder ter uma conversa com o Padre Lino Alegre. O Padre Lino, que eu conheço, acho que desde 2006, 2007, Padre Lino, quando a gente começou a caminhar juntos nas políticas e nos trabalhos para a população em situação de rua. E aí hoje a gente está aqui com essa conversa entre o Padre Lino e o Coletivo Girassóis, eu aqui representando o Coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. E certamente vai ser uma conversa entre amigos muito queridos, porque eu acho que eu me canso de dizer da admiração que eu tenho pelo senhor, pela sua história e por tudo que fez, vai continuar fazendo. E é uma oportunidade também da gente deixar registrado o valor do diálogo interreligioso, do diálogo solidário e das coisas que a gente tem em comum na vida, Padre Lino? Então, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade e a gente vai poder, nessa conversa, talvez tocar em assuntos que têm muito a ver com aquilo que o Coletivo Girassóis acredita e que eu não tenho dúvida que o senhor também acredita, que é na fraternidade, no bem, numa sociedade justa, em que os homens e mulheres possam viver em comunhão. Eu queria que o senhor se apresentasse e falasse um pouquinho da sua história, como é que o senhor chega em Fortaleza e como é que o trabalho que o senhor desenvolve no campo pastoral acontece ainda hoje. Então, uma boa tarde. É um prazer de verdade estar aqui com você, viu, Lídia? Porque você falou da admiração que você tem para comigo. Pois é, eu também te admiro muito. Desde quando se conheceu, pela primeira vez, se não me engano, foi numa reunião exatamente com a pastoral do povo de rua, povo da rua, e você estava assessorando o nosso encontro, E daí em diante, nós nos encontramos várias vezes, e estes encontros, digamos assim, serviram para dar mais força a esta nossa amizade, a esta estima recíproca, porque estamos trabalhando com o mesmo objetivo, afinal de contas, Então, o que é que eu vou dizer de mim mesmo? Bom, eu sou o Padre Lino Alegre, sou padre da Igreja Católica, e estou aqui no Brasil desde 1970. Então faz uma porção de tempo. Eu queria dizer que eu estava quase nascendo em 1970. Eu nasci em 1971. Pois é, então. E chegando no Brasil, eu fui trabalhar inicialmente na Paraíba. Aí depois, alguns anos depois, veio também meu irmão, Padre Hermano, que vocês conhecem, E fomos trabalhar junto com ele, eu fui trabalhar com ele, mais outro padre, é uma padaria, Padre Luiz Sartorel, e outro padre que acabou de falecer este ano, Padre Augusto, e fomos trabalhar no interior da Bahia, na cidade de Santa Maria da Vitória, no oeste baiano. E lá ficamos praticamente vários anos. Em Fortaleza, eu cheguei em 1991. E a partir desta data, praticamente, eu sempre trabalhei nas periferias de Fortaleza,
no Parque Genibaú inicialmente, depois na Barra do Ceará, lá no Planalto das Goiabeiras, né, aquela região aí, e depois do Tancredo Neves, um pouco na Lagoa Redonda, e depois praticamente a gente se retirou, entre aspas, de um trabalho mais juridicamente como pároco, como vigário coadjudor, né? Me aposentei, né? Para dizer, né, que eu tenho 82 anos completos, ainda este ano vou fazer 83, e então não tenho mais, entre aspas, responsabilidades jurídicas né, dentro da instituição igreja, né? Mas na igreja eu continuo trabalhando, né? E neste tempo aqui em Fortaleza, além de ser pároco na paróquia, que era a área pastoral naquele tempo, da Barra do Ceará, Tancredo Neves, assim por diante, eu sempre trabalhei com as pastorais sociais, né? Trabalhei nas comunidades eclesiais de base, nas pastorais sociais, comecei com a pastoral do menor, né? Também coordenei as pastorais sociais do Ceará por um tempo. Trabalhei por 5 anos como coordenador do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese. Então, sempre trabalhei neste sentido, um trabalho muito ligado à realidade, né? Pastorais sociais, comunidades de base, assim por diante. E agora, digamos, mesmo neste tempo em que não tenho, como repito, responsabilidades jurídicas, né? Mas eu continuo dando assistência, continuo trabalhando na Pastoral do Povo da Rua. Comecei em 2004, né? E continuo ainda ajudando. E vivo um pouco da minha vida sempre dentro dessa realidade social, né? Porque, para mim, aqui no Brasil, aprendi que a fé deve ser necessariamente ligada à vida concreta das pessoas. Né? E a fé não é uma coisa só do Espírito, mas o Espírito verdadeiro nos leva a entrar na realidade. Né? Como Jesus, quando falou, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, por isso me enviou. Enviou entre os pobres, anunciar a boa notícia a eles, aos cegos, aos prisioneiros, e assim por diante. Então a minha vida foi sempre esta ligação fé e vida, né? E talvez é esta ligação da fé com a vida que também se traduz depois, no caso do meu trabalho específico, quando celebro, quando faço minhas homilias, ou quando participo de encontros, tanto como participante de encontro, como às vezes também assessorando algum encontro. Sempre esta ligação fé e vida foi constante na minha atuação. Né? E talvez foi por causa disto que, neste período concreto que estamos vivendo, alcançou esta situação, digamos assim, um pouco constrangedora de um lado, mas apesar do constrangimento que isto provocou, né, ao mesmo tempo eu vejo um momento de kairos, como nós dizemos, um momento de graça, porque revelou alguma coisa que existia, que estava escondida, tanto no bem como no mal. Né? Revelou os corações dos homens. Você sabe que isso existiu também dentro do movimento espírita brasileiro, sabe, Padre Luiz? Eu gostei muito dessa ideia do tempo do Kairos, né? Quer dizer assim, eu venho dizendo isso dessa forma. Eu acho que a gente está vivendo um tempo muito oportuno, que, como dizia Paulo, né? Quer dizer, você precisa, seja seu sim, sim, seu não, não, né? Então, assim, é um momento em que a gente precisa tomar posição, porque a gente está vivendo uma época que é a época da barbárie, quer dizer, em que um projeto, que é um projeto político de barbárie, de ideias que são ideias da violência,
que são ideias do armamento, que são ideias da exclusão, elas vêm como um projeto político. E aí, como cristão, a gente tem que ter um lado, né? E aí, isso também nos identifica, porque nós também estamos vivendo, dentro do movimento espírita brasileiro, também uma divisão. E aí as pessoas começaram a se apavorar. Está dividindo, está dividindo. Eu sempre disse, é para dividir mesmo, porque a gente tem que ter lado. E o nosso lado é o lado daquilo que professou o Cristo. É o lado dos humildes, dos pobres, é o lado da justiça social, é o lado da amorosidade e da paz. Né? Então aí eu pergunto para o senhor, né, a partir disso, como é que a gente pode trabalhar nesse sentido a dimensão profética? Eu vinha pensando, desde a primeira vez que eu soube do ocorrido do senhor lá na Paróquia da Paz, que eu fiquei pensando nessa questão da dimensão profética. Na sociologia, e o senhor sabe que eu sou socióloga, a gente tem duas categorias para analisar a religião. A dimensão, a figura, o tipo do sacerdote e do profeta. O sacerdote ele tem uma função que é de conservar, que é de manter. Então, se a gente vai buscar lá nos antigos, desde os povos judeus e tudo, o profeta, aliás, o sacerdote conservava. O sacerdote estava no templo, o sacerdote era aquele que cuidava das coisas que eram as coisas de Deus. O profeta, ele era diferente, porque o profeta, ele era o peregrino. E o profeta era aquele que denunciava e que anunciava. E a partir daí eu queria que o senhor falasse um pouco anunciar e também denunciar. Como é que essas duas dimensões estão no Padre Lino e que ao mesmo tempo o Padre Lino se aposenta, digamos assim, né, para viver sua missão profética? É essa, Padre Lino, a ideia mesmo, assim, como é que é o sacerdócio, o profetismo e como é ser profeta nesse mundo tão difícil? Olha, Lídia, no Evangelho aparece muito claro que Jesus não foi sacerdote. Era profeta. Ele era profeta. Um profeta apareceu entre nós. Era o que o povo dizia, vendo a atitude de Jesus para com as pessoas, sobretudo os pobres, os doentes, os chamados pecadores. Um profeta apareceu entre nós. E a palavra dele dava coragem, né, ao povo, né, e assim por diante. E para completar, não foi sacerdote. E quem matou Jesus foram, de preferência, digamos, os sacerdotes. Porque às vezes há uma dificuldade de, se pode chamar assim, coexistência entre o profeta e o sacerdote. O profeta, como você falou, o sacerdote, como você falou, tende a conservar. O profeta tende a anunciar a novidade, o novo. Porque Deus sempre é uma novidade na história humana. Deus não é conservado em algum lugar, assim, como às vezes, nem nas igrejas. As igrejas não são para conservar Deus, mas é para anunciar Deus. O Deus que é sempre a favor da vida. Onde a vida está sendo desprezada, machucada, Deus está lá para dizer, não é esta a minha vontade. Porque a vida é a preciosidade maior que Deus nos deu, o dom maior. Né? Então, Deus sempre se coloca ao lado da vida, em defesa da vida. Né? O profeta é aquele que não que adivinha o futuro, mas que vê longe. Sim. Ele sabe interpretar aquilo que acontece na vida do dia a dia, sabe ver onde é que Deus não está sendo respeitado, onde é que Deus está sendo valorizado, e anuncia então esta novidade de Deus presente na vida do povo e denuncia tudo aquilo que é contrário a esta vida que, como Jesus falou, eu vim para trazer, para que todo mundo tenha vida e tenha uma vida em abundância, uma vida bonita, feliz. Né? Então, entre profetismo e sacerdócio sempre há um certo atrito, né? Que se revelou também nesse fato último, eu vejo também nisto, né? Eu, sinceramente, quando às vezes dizem, você teve uma atitude profética,
eu fico até envergonhado, porque eu não me sinto profeta. E olhando os profetas de antigamente, Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, né? Personalidades fortes, eu não me sinto uma personalidade forte, me sinto relativamente comum. Mas profeta no sentido simbólico do que é essa ideia. Eu, óbvio, assim como o senhor, não me sinto uma profetisa. Mas outro dia eu estava lendo sobre isso, e quando disseram, você quer destruir o que está escrito, né, no livro dos Espíritos, eu não quero destruir nada. Eu quero dizer uma interpretação que possa ser favorável para a vida, para o bem, e que é essa a nossa missão no mundo. Porque, se a gente for pensar, as instituições, elas encapsulam a gente. E as instituições, elas correm o risco de nos engessar. Mas nós somos... O profeta não se institui. O profeta é um anunciador, ele vai para além. Por isso ele sofre as consequências, como Jesus sofreu. Eu acho que é exatamente isto o problema, né? A instituição, o sacerdote procura conservar uma espécie de fé que é considerada um patrimônio intocável, que não se pode mexer, que é igual desde o começo até o final dos tempos, e não ver a fé como um potencial que existe e que deve dar uma resposta atual para os dias que estamos vivendo. Tem coisas, né, que não se pode, digamos assim, manter como era 100 anos atrás, 500 anos atrás. E a história mostra isto. Se nós vamos ver o evoluir da história, nós vemos que hoje nós estamos vivendo, mesmo no melhor dos casos, né, uma vivência do Evangelho diferente de 1000 anos atrás. Né? Por quê? Porque a vida caminha, a vida evolui. E o Evangelho e a fé devem evoluir, que não significa mudar no seu valor intrínseco, nos valores que ela transmite. Mas estes valores têm que ser atuados, concretizados na realidade que estamos vivendo hoje, não 500 anos atrás. Né? Então, eu acho que isto talvez seja o papel do profeta. E exatamente o profeta é aquele que tem esta coragem, que talvez não é nem esta coragem, ele percebe isto. Né? Então, me parece que, para concluir este pensamento, esta ideia, né? Mesmo que eu falei que não me sinto absolutamente um profeta tipo Jeremias, etc., né? Mas sempre eu aprendi a ver a fé como este grande valor que Deus nos deu para tornar a vida melhor, a vida humana melhor, né? Dentro da realidade que nós estamos vivendo. Por isso, se pode usar a expressão, as minhas homilias são iguais àquilo que praticamente como eu fazia 30 anos atrás, quando eu estava no interior da Bahia, né, numa realidade diferente daqui, porque nos anos 70, 80, a realidade do interior onde eu estava era de grande conflito de terra, por causa da terra, e havia os tais de fazendeiros, grileiros, contra os poceiros, né, que eles queriam defender a própria terra contra a invasão, um roubo destes grandes proprietários que queriam se apoderar dos pequenos lotes dos poceiros, né? E a gente então se encarnou nesta realidade e procurava ajudar o pessoal a se dar conta que a palavra de Deus era uma palavra que ajudava eles a se libertar desta escravidão que os fazendeiros queriam pôr na corcunda deles, né? Ajudando a se organizar e assim por diante. Aqui em Fortaleza é diferente, não estamos vivendo como 30, 40 anos atrás, no interior, onde tinha esta problemática maior. Mas tem uma realidade de exclusão tremenda aqui também,
entre o centro da cidade e as periferias. E como diz o nosso Papa Francisco, periferias geográficas, periferia mesmo, Bom Jardim, Pirambu, Barra do Ceará, e periferias existenciais, de exclusão, de humilhação, né, do povo pobre, do povo negro, do povo homoafetivo, de todas aquelas realidades que nós vivenciamos nesta cidade grande. Né? Então, mesmo usando a mesma técnica, digamos, de ligar fé e a vida concreta, a maneira é diferente, porque eu não falo mais com camponeses, com lavradores, falo com moradores de uma cidade grande, né, que vivem uma situação de exclusão bem diferente daquela que viviam, ou que vivem ainda, não sei, lá nos interiores, o pessoal que trabalha no campo. Então, o que eu quero dizer é que a fé deve acompanhar a vida, e é a serviço da vida. Eu digo, e é uma coisa que talvez muita gente não gosta, a fé está a serviço da vida, não a vida a serviço da fé. Né? Para muitos isto é uma espécie de escândalo, porque diz que a fé é mais importante que a vida. Eu acho que a coisa mais importante é a vida, porque para Deus a vida é mais importante de tudo. Né? Então, acho que, como eu parece que conversei no começo, né, esta situação que se criou devido a uma minha maneira de anunciar a palavra de Deus, né, teve este lado constrangedor, né, que a gente está até cansado de lembrar e de falar, mas este lado também positivo, porque mostrou e está mostrando eu acho, uma novidade, um novo. Né? Primeira coisa, digamos assim, até não olhando para a minha pessoa, mas o montão de gente que se manifestou, digamos, solidária à minha pessoa, né? A multidão de entidades, pessoas de vários tipos de religião, não é só católicos não, e eu acho que muita coisa de pessoas que eu nem conhecia praticamente, e que estão fora daquilo que é o âmbito estritamente religioso das várias religiões, né? Que mostraram esta solidariedade, me mostra um tipo de pessoas atentas à vida e dispostas a lutar em favor da vida. Né? Então, este fato me parece positivo. E também na igreja foi um certo despertar. Nós aqui em Fortaleza, há alguns anos, tem um movimento também, porque na igreja, a instituição, tem as pastorais, que são, digamos, a maneira exterior da igreja. Como ação concreta. Ação concreta, né? Então, inclusive as pastorais sociais. Mas se criou já, existe um movimento que nós chamamos, usando uma palavra do Papa Francisco, da Igreja em Saída, que abrange várias pessoas que se reconhecem cristãos, né? Mas que estão querendo exatamente ser uma igreja não fechada no templo, não fechada dentro de normativas que às vezes abafam a pessoa humana, que impede a pessoa humana de ser livre no anúncio do Evangelho, para ser uma igreja em saída, isto é, ir para onde existe a vida e, sobretudo, existe a vida machucada, para ajudar esta vida machucada a recuperar a sua dignidade e o seu valor. Né? Então, isto apareceu muito claro. Então, de um lado, apareceu uma igreja muito fechada, muito ligada à tradição, não no termo bonito da palavra tradição, porque a palavra tradição é uma palavra bonita, mas dentro de um tradicionalismo, né? E tudo que é ismo parece que não é muito positivo, mas a tradição, né? Então aparece esta novidade que para mim traz alegria e traz comprometimento das pessoas. Né? Então eu acho isto uma coisa positiva, né?
que era isto que os profetas, né, anunciavam, né? Eles estavam vendo a ação de Deus, mesmo nos momentos piores da história do povo. Né? E denunciava situações, pessoas, situações mesmo que eram contrárias à vida das pessoas. Né? Daí, Padre Lino, a gente pode já ir se encaminhando para o final dessa conversa, porque a gente está gravando um vídeo, mas essa conversa aqui, ela duraria horas se a gente ficasse pensando questões que são teóricas e ao mesmo tempo práticas de como, do que desperta em nós a igreja em saída, né? E aí eu pergunto para o senhor sobre a esperança. Porque a gente está vivendo um tempo de muito pessimismo também. Eu mesma, às vezes, quando eu estou lendo coisas, imagens, notícias difíceis, como essa que o senhor viveu, eu disse, meu Deus, onde nós vamos parar? Aí dá aquela sensação ruim, né? E aí vem a esperança. E como o senhor falou, né, muitos declararam apoio, inclusive nós, do Coletivo Gerações, e outras tantas entidades e movimentos e instituições que se alinham a uma ideia da relação entre fé e política. E acredita nesse Deus que é o Deus da vida, né? Que é do amor e da vida, né? E aí eu fico pensando, de onde vem a esperança? Porque o nosso povo está muito refém, sabe, Padre? E o povo da periferia, e o povo pobre, está muito refém de um modelo de fé e de um modelo de tradição que não é a tradição boa, né? Como o senhor falou, mais de um tradicionalismo e de uma visão, eu diria, deturpada dos escritos evangélicos. Essas comunidades, eu tive a experiência das comunidades eclesiais de base. No final da década de 80, eu ainda era uma menina adolescente, mas da pastoral de juventude, e tanta coisa que eu vivi nesse tempo, eu caminhava nas comunidades, inclusive nas regiões mais difíceis ali da Bela Vista. E aí a gente fazia as campanhas de casa em casa, e as pessoas nos recebiam e juntavam aquelas pessoas ali, e a gente fazia a reunião a partir dali. A gente usava aquele método que era o ver, o julgar e o agir, e a partir dali a gente olhava para o contexto. Depois a gente julgava no sentido do juízo mesmo, ético, né? Do que aquilo, de como é que a gente encontra, e depois a gente vê as saídas. E aí eu saí desse movimento, mais ou menos quando aqui em Fortaleza começou a surgir outras formas que foram digamos assim, se tornando hegemônicas dentro das igrejas. E a minha saída não foi por uma questão de fé, foi por uma questão mesmo prática, porque eu conheci o Leonardo, ele era espírita, depois fui namorar com ele, casei, e ele me abandonou. Mas digamos assim, as minhas concepções, elas continuam muito fortes, seja na Igreja Católica, seja no movimento espírita daqui, porque elas vêm de um tronco comum, que é o exemplo que o Cristo trouxe para nós, que era de missão profética. Né? E também de construção de um mundo justo, de um mundo bom, de um mundo novo, principalmente de encontro com os pobres, que foi isso que Jesus nos ensinou durante sua trajetória aqui. Hoje, Padre Lino, a gente não consegue mais reunir de porta em porta, porque tem o tráfico, porque tem ataque à facção, porque tem o medo, porque as pessoas estão isoladas, ou porque as pessoas ficam dentro de casa com a internet. Enfim, a gente está diante de um mundo que aparentemente é difícil para a gente fazer o trabalho de base. E aí o senhor, com a sua experiência, né? Quais seriam as esperanças? Qual é a saída
que nós poderemos ter diante disso, não só para a igreja que se coloca em saída, mas para nós, movimento espírita, que caminhamos também nessa saída, né? Que também queremos fazer a nossa saída e ir para junto ao povo. Qual seria, assim, o caminho? Bom, primeiramente eu não tenho a receita de dizer este é o caminho. Porque se quisesse dizer assim, eu responderia com a palavra de Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Sim. Eu sou o caminho. Então o caminho é Ele. Só que o caminho que é Jesus, nós devemos concretizá-lo hoje. Encontrar caminho. Mas eu queria pegar aquela palavra que você usou algumas vezes agora nessa sua conversa. A palavra esperança. Esperança contra todas as esperanças, né? Ou a desesperança. A esperança é um pouco o combustível que nos ajuda a caminhar no deserto em que nós estamos vivendo. Você lembrou também a sua trajetória inicial nas comunidades de base? Foi a mesma minha trajetória. Talvez eu comecei um pouco mais adulto, né? Mas foi exatamente aí, nesse encontro das comunidades, o ver a realidade, porque você não pode agir se não vê, e ver quer dizer conhecer, e depois julgar a partir da nossa fé, do Evangelho de Jesus Cristo, para depois encontrar o caminho. E neste caminho que nós devemos encontrar, a esperança nos move. E é como exatamente o combustível que não pode acabar. Porque se acabar a esperança, acaba a vida. E acaba a esperança de um mundo diferente. E o mundo diferente, o mundo novo, é o objetivo daquilo que nós chamamos a fé de Jesus Cristo. Que se nós vamos pegar os livros sagrados, já os profetas, de modo especial Isaías, mas depois, de modo especial, o Apocalipse, diz que viu um novo céu e uma nova terra. Existe esta possibilidade de um novo céu e de uma nova terra. E nós devemos tentar de encontrar caminhos para isso, né? E aí eu vejo a importância das religiões. Infelizmente nós estamos, digamos assim, somos filhos, netos e bisnetos e tataranetos de uma história da humanidade e da história das religiões em que muitas vezes, demais às vezes, né, as religiões eram motivos de divisão, de briga, de condenação recíproca, né? Se você não é da minha religião, você já está perdido, já está destinado a ser churrasco lá no inferno, né? Isto nós dizíamos, hoje outras pessoas e outros dizem que é a coisa mais absurda, né? Porque a religião, se é aquela estrutura também, né, que nos liga ou religa, né, a nossa vida com Deus, deve ser sempre uma religião que traz esperança e que se move pela esperança. Então, hoje em dia, se não me engano, é uma frase, não sei se foi de um grande teólogo alemão, Karl Rahner, ou se foi do outro teólogo, Hans Küng, que dizia: o próximo século, que era o século XXI, ou será um século místico, religiosamente místico, ou será a religião perde o seu sentido. Mais ou menos isso. Então, as religiões deveriam ser elementos movidos pela esperança, né, para exatamente trabalhar e encontrar, ajudar as pessoas a encontrarem juntas caminhos de solução deste marasma que nós estamos vivendo. Nós hoje aqui no Brasil, não é só no Brasil, mas vamos ficar no Brasil. O tempo que estamos vivendo, eu não sei se é de deserto ou se é de escravidão do Egito, né? Porque é de escravidão. Depois eu vou lhe dizer por quê. Porque eu acho. É de escravidão. Então, para se libertar da escravidão, a religião tem
poder muito grande. Porque o povo hebreu se libertou da escravidão do Egito a partir da própria fé no Deus libertador. Porque Deus não admite, não tolera, não aceita que os seus filhos, nem que fosse uma parte de seus filhos, vivam escravos. Então Deus é o Deus libertador. E a religião, então, é uma força enorme para ajudar o povo a se libertar. Mas uma vez que começa a libertação, aí entra o deserto. Exatamente. Né? E o deserto exatamente é para a gente ajudar a se libertar da cabeça da escravidão. Né? Porque na missa de ontem, na Igreja Católica, a primeira leitura era exatamente do Êxodo, que falava do povo já no deserto, que começou a sentir saudade da escravidão no Egito, porque lá, diziam, já tínhamos garantido pelo menos o pão de cada dia. Porque o tempo do deserto é um tempo de provações. Provação, porque nesta provação, Deus te liberta, mas Deus prova, você é que deve encontrar caminhos. Né? Então, o povo do deserto sentiu saudade da escravidão. Parece que no Brasil, agora, estamos com saudade da escravidão do golpe de 64. Faz sentido. Nesse sentido, nós estamos no deserto. O tempo de deserto, Padre Lino, é um tempo também de provação, mas também é dali que a gente consegue juntar nossas forças. Daí a gente pode puxar a ideia da esperança nesse deserto. Porque se a gente fosse pensar o deserto e o povo no deserto, né, como sendo aquele lugar também de mística, no sentido de voltar para si e voltar para o outro e tentar, nesta comunhão, encontrar saídas. O deserto, como um lugar árido e ao mesmo tempo imenso, é também o lugar, o espaço em que a gente se desafia a nós mesmos e junta força e sai mais forte. Então, o peregrino que passa pelo deserto e termina o deserto, ele chega mais forte. Então, mas no meio dessa provação ocorrem esses equívocos, do tipo a saudade da escravidão, né? E a saudade de que lá a gente tinha pelo menos alguma coisa, né? Não passava fome. E aí é uma provação da nossa fé. E o deserto não só é provação, mas é também a experiência mística de Deus. Não só para ficar mais próximos, não é próximos. João Batista começou a estar no deserto e, como diz lá o Evangelho, vivia em lugares selvagens, comendo sei lá o quê, vestindo de pele de camelo, quer dizer. Mas o deserto o preparou para a missão, para dizer ao povo, gente, está na hora de mudar de vida, não podemos continuar assim. Jesus, antes de começar a sua missão mesmo, como nós dizemos, de anúncio da boa notícia, que é o Evangelho, também passou 40 dias lá no deserto. Sim. Foi uma provação, mas uma experiência do Pai, uma experiência de Deus. E ele, depois desta experiência mística do Pai, de Deus, aí foi e começou. O Espírito de Deus me enviou para anunciar a boa notícia. Né? Então, e nós vemos também na história da humanidade quantas pessoas se formaram no deserto. E o deserto não é só o lugar onde tem areia, sim, mas é um lugar onde simbólico, a gente, né? Simbólico, se encontra consigo mesmo, sim, e se encontrando consigo mesmo se encontra com Deus. Sim. E encontra pistas de caminho. Pistas de caminho. E sai do deserto revigorado, fortalecido, pronto a enfrentar as batalhas que a vida reserva. E eu acho que a esperança está aí, porque se a gente está vivendo hoje no Brasil e em vários lugares do mundo, mas aqui especificamente na nossa realidade, essa experiência de deserto, é preciso que a gente mire para a experiência do povo hebreu, de que eles estavam juntos, né? E o fato de que a gente precisa estar juntos
e construir essa saída coletiva. Não há outra saída que não seja coletiva. As saídas individuais, elas fortalecem o sistema de opressão, porque o neoliberalismo, ele constrói esse falseamento de que você precisa ficar forte para resolver sua própria história. A nossa história, ela precisa ser pensada coletivamente e as saídas também coletivas, né? Então eu acho que a esperança advém daí, né? E aí a gente, como um movimento religioso, e no nosso caso do Espiritismo, um movimento também que fortalece a filosofia e a própria ciência como reflexão contínua, né, de conceitos e de pensamento sobre essa existência multidimensional entre o mundo daqui e o mundo da espiritualidade, essa interação multidimensional e intercorpórea entre nós aqui e o mundo espiritual, ela fortalece também um tipo de mística em nós, mas uma mística que nos faz acreditar plenamente de que nós não estamos sozinhos, que nós estamos com Deus e estamos com a espiritualidade amiga, os anjos, os seres iluminados e todos aqueles que caminham conosco. Por isso, esse projeto não é só nosso, do mundo daqui, ele é um projeto divino também, porque ele é de Deus e de todos aqueles seres que não estão mais nesse mundo, mas comungam com Deus na espiritualidade, estão caminhando conosco. A nossa fé também advém disso. E aí, para terminar, eu queria lembrar do senhor, estava doida para ler aqui, Alane, mas não consegui, podia pegar aqui no meu celular, de um místico do século XIII chamado Ibn Arabi. Ibn Arabi, que era um filósofo místico do século XIII, ele era islâmico, né, da religião islâmica, e ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele era um filósofo também que tenta, no seu pensamento, fazer um diálogo interreligioso. Para mim, ele é digamos assim, ele é o padroeiro, né? O padroeiro não, porque ele não é santo. Ele é o instigador, né? Motivador, assim, o animador do diálogo interreligioso. E ele era peregrino, vivia muito pelo deserto e tudo. Ele diz o seguinte: meu coração está aberto a todas as formas. É uma paragem para as gazelas, um claustro para os monges cristãos, um templo para os ídolos da Caaba do peregrino, as tábuas da Torá, o livro do Alcorão. Professo a religião do amor, e qualquer direção que avance os camelos, a religião do amor será minha religião e minha fé. Eu gosto muito dessa frase dele, porque ele nos coloca diante de uma meta, digamos assim, de uma ética, né, que é encontrar o amor, né? E Deus é amor. Então, é um encontro com Deus e um encontro de integração com Deus, né? Dessa mística que para mim, para mim, hoje faz muito sentido, mais do que no passado, mais do que todo o tempo que eu vivi com a minha fé. Porque eu era muito menina, com 7, 8 anos de idade, eu ia para a igreja de São Raimundo, que eu morava perto, e eu ia assistir a novena Nossa Senhora Perpétua de Socorro, não sei o quê. Então, toda a minha trajetória, quando eu examino toda a minha trajetória ao invés de hoje, assim, eu sou menos católica, menos espírita, menos qualquer coisa que eu já fui, que eu já andei em tanto canto, porque eu estou completamente integrada ao chamamento do amor de Deus. E aí, aonde esteja o amor, ali eu estarei. Pois é. Eu acho que você, citando este místico, né,
que você disse, não é santo não, é porque não é... É filósofo, né? Um filósofo. Mas o que é santo? Isso aqui não vou entrar, né? Porque não é só aquele que está canonizado e pronto. Sim. Mas ele tocou no centro daquilo que é, digamos, a verdadeira religião. É o amor. Jesus Cristo, afinal de contas, veio para dizer o quê? Que o amor é Deus. O amor é Deus. Então, o que é que diz São João lá na carta dele? Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, pode ter todas as teologias mais avançadas e mais bonitas, né? Não conhece a Deus. Porque o conhecimento de Deus se dá através do amor, não através só, não que não seja importante a nossa reflexão filosófica, teológica, etc. Mas o conhecimento, e na Bíblia nós sabemos que a palavra conhecimento indica quase uma relação física, né? Adão conheceu Eva, né? Adão conheceu Eva, e assim por diante. Então Deus conhece o povo, é uma relação física, corporal, né? Que se dá no amor, porque o amor é sair de si para o bem do outro. E Jesus, não é? Jesus pregou o amor, este é o meu mandamento. Não é outros, tem 10 mandamentos, tem os preceitos das várias igrejas, mas este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros. Se não chegarmos a isto, nós estamos léguas e léguas longe de Jesus Cristo. E aí então, repito, o valor das religiões. Porque de cada religião, o núcleo central é e deve ser o amor. Porque se a religião não nos ajuda a vivermos mais como pessoas humanas que se querem bem, que procuram o bem um do outro, para que servem as religiões? Para construir templos? Para, sei lá, criar uma nova filosofia? Ou a religião ajuda a viver o amor, a experimentar o amor, porque assim nós vivemos e experimentamos a Deus. Não tem outro caminho, não. Por isso que acho, neste sentido, o Espiritismo, não é? Pegou também o núcleo daquilo que é o cristianismo. Né? O mesmo islamismo, se nós vamos olhar, eu li rapidamente, muito por cima, confesso, mas li o Alcorão. O Alcorão. Né? Mas se a gente para um pouco e vê, e não faz uma leitura fundamentalista, né? Como nós podemos fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia, né? Se não faz uma leitura fundamentalista, vai descobrir no fundo o quê? Que Deus é amor e quem ama conhece a Deus. Então acho que nesta bagunça que nós vivemos, em que o mundo parece que está à deriva, né? Os valores, né? Quando as religiões devem ajudar a descobrir os valores de Jesus, que se resumem no valor do amor, né? Mas o valor do amor significa justiça, significa igualdade, significa partilha, significa acolhimento do outro, do diferente. E aí talvez existe uma grande dificuldade, aceitar o diferente, né? O que pensa diferente, o que age diferente, né? Porque o que pensa diferente pode viver o amor, o que age diferente pode agir através do amor, né? Então isto junta as pessoas, né? E aí então se cria um povo, porque a salvação não é individual, a salvação é de um povo. Os hebreus saíram do Egito, da escravidão, como povo. Não foi só 1, 2, 3 que foram por conta deles que tiveram a sorte e a capacidade de se libertarem, mas foi um povo que mesmo nas diferenças, mesmo nos pecados que eles tinham e da bagunça toda, eles conseguiram se juntar e sair, né? E aí é interessante que quando o povo saiu da escravidão do Egito e chegaram na Terra Prometida, o povo não dizia Moisés nos libertou, mas Deus nos libertou. Moisés foi só, digamos assim, o braço, o animador, o animador, mas
Deus nos libertou. Né? Foi este o grande canto de alegria do povo, uma vez que saíram da escravidão do Egito. Então, mas é que Deus se serve de vários Moisés, de várias pessoas, até das mais esquecidas, mas que vivem de fato o amor. Quando a gente fala disso, né, eu sempre faço uma relação com a minha família. Né? Quer dizer, o que eu estou vivendo hoje, a minha fé, eu bebi dentro de casa. Né? E meu pai e minha mãe não eram nenhum intelectual. Meu pai era um operário e minha mãe uma casalinha, uma doméstica. Né? E não tinha muito título de estudo, não. Nem terminaram o primário. Né? Meu pai operário, mãe doméstica. Os irmãos também operários. E a fé que eles viviam não era talvez uma fé que eu também, como padre, que me formei, estudei teologia, né? Era muito mais simples, mas mais verdadeira. E talvez o que a gente bebeu, né, junto com o reiki de minha mãe, bebeu esta essência da fé. Esta essência da fé que se traduzia naqueles valores que se vivia na família de fraternidade, de como é bonito estar junto, como é... E nós todos éramos diferentes, cada irmão, né? Pai e mãe diferentes, mas o amor é capaz de juntar as diferenças e de ver a beleza que existe na diferença. Né? E esta diferença, quando se junta, tem uma força que não tem ninguém que consegue parar. Né? É verdade. É essa pluralidade que a gente busca, né? Que é essa diferença que nos fortalece, né? Padrinho, eu queria agradecer muito. Eu acho que tudo isso, né, que a gente conversou aqui é também, digamos assim, algo que vai ficar para nossas memórias, né? A gente daqui a um tempo não vai estar mais nesse mundo, nem você, nem eu. Mas tudo que a gente está guardando hoje vira um grande acervo, né? Que é um acervo de tudo que a gente deixou para as gerações, que a gente vem deixando, né? O Senhor deixa para mim, que eu deixo para outros, que outros deixam para outros, de experiências de uma fé que é uma fé que busca no próprio Deus vivo em nós, né? A força transformadora para um mundo melhor. Então nós que acreditamos nessa esperança, né? Nos nutrimos também da experiência dos outros e da história de cada um. Então, quando a gente busca a história de Moisés, ou a história de Jesus, ou a história de Maomé, ou de tantos outros que viveram, né? Nosso caso espírita de Allan Kardec, que era um professor e que quis estudar aquilo, que era um fenômeno que tinha lá na cidade dele, das manifestações dos espíritos, e de todos os outros, Leon Denis e outros que vieram, examinando a história deles, de tantos esses homens do mundo moderno, mas também dos mundos antigos e de todos esses que compõem o acervo da humanidade, é que a gente tira a experiência para a nossa própria vida, né? E eu, sabendo agora da sua vida e da sua história, me fortaleço com ela, né? E aí a gente deixa na internet e para a humanidade, né, inteira esse testemunho. Eu estou muito feliz, eu queria lhe agradecer e eu queria saber se o senhor quer ainda falar mais alguma coisa para que a gente possa chegar ao final dessa nossa conversa. Pois é, então eu primeiramente vou agradecer, né? Foi um prazer primeiro te ver de novo, né? Depois de muito tempo. Agradecer por esta conversa, esperando que possa servir um pouquinho, né? E para terminar, né, eu acho que nós falamos da esperança, falamos do amor. Então, se a gente consegue, na vida que nós vivemos, e que vai terminar um dia, né? Você falou, e a minha não vai ser muito longa ainda, porque com a minha idade estou mais perto do fim do que no início, né? Mas se a gente conseguiu deixar
algum sinal de amor, então valeu a pena viver. É verdade. E no meu caso, viver como padre, neste tempo, neste lugar que se chama Brasil, que se chama Fortaleza, que se chama periferia geográfica e existencial. Valeu a pena viver. Muito obrigado, de novo. Eu queria poder lhe abraçar.